em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero falar essa noite com os irmãos, para nós em seguida participarmos da ceia, sobre os 3 tempos fundamentais da Santa Ceia. Fala, os 3 tempos fundamentais da Santa Ceia. Amém? Eu não gosto muito de falar que é Santa Ceia, porque toda ceia na realidade ela deveria ser santa, até a ceia da nossa casa, quando nos assentamos com a nossa família. Amém? Então eu vou mudar aqui. Fala assim, os 3 tempos fundamentais da ceia do Senhor. Fica melhor. Amém? Então está escrito assim, em Mateus 26, a partir do versículo 26, quando Jesus institui a ceia, né? Diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das Oliveiras. Deus abençoe a leitura dessa palavra. Os irmãos podem sentar. Irmãos, a ceia do Senhor é algo sério, irmãos. Tão sério que o apóstolo Paulo disse, por não discernirmos o corpo de Cristo, ou por alguns irmãos não discernirem bem o corpo de Cristo, muitos no corpo estavam doentes e outros já dormiam não no sentido de dormir, dormiam no sentido de morrer mesmo, por não discernirem o corpo do Senhor e participarem do corpo indignamente, sem discernir o corpo. Quando nós não discernirmos o corpo de Cristo, estamos sujeitos a comer indignamente. Precisamos discernir, precisamos discernir. A palavra discernir, ela significa enxergar. Enxergar não aquilo que somente estamos vendo, mas enxergar o que está por detrás daquilo que estamos vendo. Vocês estão entendendo? Veja bem, quando nós falamos de discernimento espiritual, nós falamos de um dom que é discernir espiritualmente ou enxergar espiritualmente o que está acontecendo em determinada ou com determinada pessoa ou determinado local, cidade, país, assim por diante. E quando nós falamos de discernir o corpo de Cristo, discernir é enxergar espiritualmente o que o corpo de Cristo proporcionou para nós como igreja. Amém? E é isso que eu quero falar com vocês essa noite, porque é uma noite de ceia, para que possamos participar da ceia enxergando, tendo conhecimento, discernimento, não sendo apenas um ritual. Fala, ceia não é um ritual. Amém? O que é um ritual? É aquilo que fazemos sempre, né, rotineiramente, com aquela questão religiosa. Tem que fazer porque tem que fazer.
Que as nossas ceias não sejam assim, irmãos. Que todas as vezes que nós nos assentarmos à mesa do Senhor, possamos entender o que espiritualmente representa a mesa do Senhor. Amém? Então, a origem da ceia do Senhor. Esse texto fala da origem, de como Jesus instituiu a ceia. Esse texto que nós lemos. Jesus instituiu a ceia quando ele celebrava a última Páscoa dele entre os seus discípulos. Amém, gente? Então fala assim: Jesus comeu a ceia. Quer dizer, Jesus comeu a Páscoa e instituiu a ceia. Falando agora de outra forma, fala assim: Jesus, como bom judeu, celebrava a Páscoa, e numa dessas Páscoas, a última em vida entre os seus discípulos, ele instituiu a ceia do Senhor. Amém? Agora, vocês sabem o que significa Páscoa, sim ou não? A palavra Páscoa vem da palavra Pessa, que significa passagem. Amém? Ou passar por cima. Quando o anjo da morte passou sobre a terra do Egito, a cidade de Gósen era a cidade onde os hebreus habitavam. Deus mandou que se imolasse um cordeiro, e o sangue daquele cordeiro se passasse sobre os umbrais da porta, sim ou não? E quando o anjo da morte passaria para matar o primogênito, toda a casa que tivesse a marca do sangue nos umbrais, o anjo da morte não entraria ali. Então o sangue era como fosse uma proteção. Então o anjo passou por cima de todo o Egito, e toda a casa de um hebreu que havia a marca ali do sangue nos umbrais, o anjo da morte não entrou. Mas aonde não tinha, os primogênitos foram feridos de morte, inclusive o primogênito de Faraó. Amém? Há muito tempo atrás, irmãos, eu fiquei pensando. Naquela época não havia iluminação elétrica, ok? O anjo, ele passou muito tarde da noite sobre a casa, ou sobre o Egito. Passou sobre o Egito muito tarde da noite, não havendo iluminação elétrica. E veja só, quando você vê algum sangue muitas horas aspergido em algum lugar, que cor que ele fica? Preto. Escuro, fica um escarlata, né? Uma cor escarlata escura. Aí eu uma vez fiquei pensando, o negócio era espiritual mesmo, não era algo natural. Porque se fosse algo natural, eu à noite, no escuro, sem iluminação nenhuma, porque não existia luz elétrica, cada um dentro da sua própria casa, o que aquela marca iria representar? Absolutamente nada, não é? Porque ela também ia se tornar escura aonde ela foi passada. Ok, gente? Mas aquilo era um selo espiritual, que espiritualmente o anjo, quando passou, ele viu: há uma marca naquela casa. Amém? Então, a Páscoa significava a passagem desse anjo, o Pessa, aonde Deus, de uma noite para o dia, tirou o povo de Israel do cativeiro no Egito. Amém? E eles passaram aquela noite, diz a palavra, com um cajado na mão, sandália nos pés, e mataram cada família um cordeiro. E aquele cordeiro deveria ser comido durante
toda aquela noite, não poderia sobrar. Ok? De modo que a instrução em Êxodo para Moisés foi: se a família for pequena, chame outra família também pequena, se unam numa casa, mate o cordeiro, faça a aspersão do sangue nos umbrais da porta, assem aquele cordeiro, tinha que ser assado, e comam inteiro durante toda a noite, com cajado na mão, sandália nos pés, porque essa noite é a noite da tua libertação. Amanheceu o dia e eles saíram mesmo, eles passaram, né, do Egito para a terra então prometida. Amém, amém, gente? Agora veja bem, Jesus então, como a Páscoa foi dada ao judeu, a celebração da Páscoa foi dada ao judeu como um estatuto perpétuo, ou seja, que celebre-se para sempre. Jesus, como um bom judeu, ele celebrava toda a Páscoa, lembrando que um dia o povo foi o quê? Escravo no Egito. Amém? Então, dentro do cerimonial judaico, todos os anos na época de Páscoa, Jesus comia a Páscoa com seus discípulos, com ervas amargas, como diz a palavra, com o ovo. Cada um dos elementos que estava sobre a mesa da ceia tinha um significado, e tem um significado. Eu tenho o desejo de um dia poder fazer uma encenação aqui da Páscoa, né, com os discípulos, para mostrar para vocês como foi, a última ceia. Vocês entenderem, através da ministração e olhando, vocês vão falar: puxa, foi assim? Foi. Então Jesus celebrou a Páscoa da mesma forma, mas nessa noite, na última Páscoa de Jesus com seus discípulos, ele se revela então aos seus discípulos como o Messias, como o Salvador. E nessa noite então, ele põe o fim, vamos se dizer, para a nova aliança. Fala, nós estamos na nova aliança. Veja bem, irmãos, a nossa Páscoa, ela é diferente hoje da Páscoa judaica, viu? A nossa Páscoa, nosso Cordeiro Pascual é Cristo. Amém? Então, a Páscoa judaica para a igreja, Deus ele põe um fim nessa Páscoa judaica para a igreja, e Jesus substitui a Páscoa pela ceia do Senhor. Pelas seguintes razões ele fez isso. Na Páscoa, um cordeiro morria para substituir o pecador uma vez ao ano. Fala assim: Jesus, o cordeiro que se sacrificou completamente, de uma vez por todas. Fala assim: o sacrifício dele foi completo. Então, por isso que eu não preciso celebrar mais uma Páscoa judaica, porque o sacrifício dele foi completo. Na Páscoa judaica, um cordeiro morria todo ano. Jesus, o Cordeiro Pascual, foi sacrificado uma só vez. Amém? Por todos. Outro motivo, na Páscoa era um cordeiro por família. Fala, um cordeiro por família. Jesus fez um único sacrifício, completo por todos. Na Páscoa, um cordeiro deveria ser perfeito. Fala assim: na Páscoa, o cordeiro deveria ser perfeito. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus nunca pecou e nem falhou. É o cordeiro perfeito de Deus. É o cordeiro imaculado de Deus. Amém? Sem mácula, sem mancha. Na Páscoa havia comunhão. Agora veja só,
Jesus une o ser humano com Deus e com o próximo. Amém? Enquanto na Páscoa havia comunhão, Jesus une o ser humano com Deus e com o próximo. Na Páscoa, o Cordeiro apontava para Jesus. Na instituição da ceia, Jesus é o Cordeiro. Aleluia. Amém? Jesus é o Cordeiro. Quando João Batista viu ele chegando, falou assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu falei que há três tempos fundamentais da ceia do Senhor. O primeiro tempo é o passado, fala passado. A ceia tem a ver com o passado. Pode falar. Veja só, a ceia do Senhor comemora algo já realizado. Amém? A ceia do Senhor é um memorial da morte do Cordeiro de Deus. Amém? A ceia do Senhor está aqui como um memorial da morte do Cordeiro de Deus. Em Lucas capítulo 22, versículo 19, você não precisa abrir, o mesmo texto que nós lemos aqui, Jesus usa a expressão: fazei isto em memória de mim. Amém? Fala assim: a ceia é celebrada em memória dele. Amém, gente? A ceia é o memorial da morte do Cordeiro de Deus. Fazer isto em memória de mim. A ceia é um memorial da entrega total de Cristo, corpo e sangue. Sangue que representa a vida. Amém, irmãos? Você sabe que o judeu, e a Bíblia, não é só o judeu não, a Bíblia nos manda a não ingerir o sangue, porque o sangue, a vida de toda a alma está no sangue. Amém, gente? A vida de toda a alma está no sangue. Então, o judeu, ele não come chouriço, viu? E nós também não devíamos comer não, viu? Chouriço é feito de sangue, viu, irmãos? Você não deve comer carne sufocada, e carne com sangue, que a sangue é a vida da alma. O pastor aqui está ensinando para vocês princípios. Aí você vai falar assim: não, mas pastor, então eu não posso doar sangue. Não estou falando isso. Eu não sou testemunha de Jeová, não. Quando você doa sangue para um irmão, para um semelhante, você está doando vida. O que eu estou dizendo é que você não pode comer sangue. Amém, gente? Então veja só, Jesus derramou o seu sangue, Jesus derramou a sua vida por amor de nós. A ceia é um memorial da libertação, fala, memorial de libertação do cativeiro do pecado. Fala, redenção. Eu estou me preparando aqui para dar um estudo para os irmãos sobre redenção. Os irmãos vão ficar maravilhados, como estou ficando maravilhado de estudar um pouco mais sobre redenção. Eu entendi que a igreja não sabe nada de redenção, ou quase nada, ou muito pouco, viu, pastor James? O que é redenção? Então, a ceia é um memorial de libertação do cativeiro do pecado, ou seja, a redenção. Assim como Moisés foi libertador do povo de Israel, Jesus é o nosso libertador. Amém? Jesus,
Ou seja, Moisés é um tipo do Cristo. Amém? Moisés libertou Israel do Egito e libertou Israel de Faraó, o diabo, uma tipologia do diabo. Jesus nos libertou da escravidão do pecado que está no mundo. Mundo, uma tipologia Egito, Egito, mundo. Amém? Jesus nos libertou dos nossos pecados e nos livrou do diabo, Faraó, da escravidão do diabo. Amém? Havia uma cédula de dívida que era contra nós, está escrito em Colossenses capítulo 2. E diz que Jesus tomou essa cédula de dívida que de alguma forma rezava contra nós nas suas ordenanças. Ele tirou aquilo da mão do diabo, essa cédula de dívida, e cravou-a numa cruz, triunfando sobre eles principados e potestades. Jesus triunfou sobre eles publicamente. Aleluia. Jesus, Ele é a nossa Páscoa. Nós passamos do que, pastor? Assim como Israel passou do Egito, saiu do Egito para a terra prometida, nós em Cristo passamos da morte para a vida. Nós estávamos mortos, delitos, pecados, mas em Cristo nós passamos para a vida. Então, isso diz respeito a um passado que Deus instituiu para nós na ceia. Fala presente. Na ceia, Jesus promove a comunhão. Jesus promoveu através da ceia, no presente, para a sua igreja, a comunhão. Amém? Comunhão, irmãos. A ceia do Senhor é o momento de renovar a nossa aliança com Cristo. Ok? Ele diz no versículo 28, assim: porque isto é o meu sangue. O sangue do que? Da nova aliança. Amém? Você não está mais lá na velha aliança, viu, irmãos? Amém? Eu tenho desejo de celebrar a Páscoa com os irmãos, para nessa Páscoa mostrar para vocês como foi instituído a ceia, apontando para Cristo. Páscoa não é estatuto perpétuo para nós, viu, cristãos. Para nós, estatuto perpétuo é a ceia, é uma ordenança de Jesus. Amém? Ainda estou falando de presente, sim ou não? A ceia é um momento de comunhão com Deus e com os cristãos. Fala, ceia é um momento de comunhão com Deus e com os cristãos. Fala, aliança. Nós estamos em aliança com Deus, sim ou não? Eu ensinei sobre aliança algumas semanas atrás para os irmãos. Como é forte o termo aliança e o que é nós termos um pacto, não é? Então nós estamos em aliança com Deus e com os outros cristãos. A ceia é um momento de dar graças a Deus pelo que Ele fez, faz e fará por nós. Amém? Todas as vezes que nós participamos da ceia, nós estamos renovando com Ele a nossa aliança. Irmãos, não importa quanto tempo ou quantas vezes nós participamos da ceia no ano. Tem igrejas que talvez possam celebrar a ceia todo domingo. Está errado? Não, está certo. Está certo, sabe por quê? Porque é todas as vezes que reunirdes em meu nome, ele disse. Tem igrejas como a nossa celebra uma vez por mês. Está errado? Não. Nós separamos uma vez por mês
né, para celebrar a ceia. Tá dentro de todas as vezes. Tem igrejas que celebram uma vez por ano a ceia. Está errado? Não. O que nós precisamos entender é que quando nos reunimos para se assentar à mesa com o Senhor, nós precisamos discernir o corpo e comer dessa ceia e beber desse cálice, entendendo que estamos renovando a nossa aliança com Cristo. Amém? Futuro. Falei de 3 tempos. A ceia tem a ver com o futuro. Amém? Jesus nesse texto fala sobre o futuro. No versículo 29 ele fala sobre o futuro. Ele começa a dizer sobre o futuro. Então, veja só. Jesus declarou que aquela seria a última ceia dele na terra. Amém? Ele declarou aqui, olha: e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira. Aquela seria a última ceia dele, né, com os seus discípulos na terra. Ele diz: não beberei mais. Jesus prometeu que só tomaria o suco da vide quando os cristãos, fala assim, quando nós estivéssemos com ele no céu. Presta atenção no versículo 29. Digo-vos que, futuro, desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Aleluia. Nós temos uma ceia com Ele. Nós temos um compromisso marcado com Ele, de uma ceia com Ele. Pastor Edmilson, isso é tremendo. Jesus prometeu que nós tomaríamos o suco da vide com Ele no céu, aquele dia em que eu beba de novo convosco. Terceiro, Jesus afirmou que levaria os fiéis à ceia realizada no céu, no reino do seu Pai, do nosso Pai. Vou repetir: Jesus afirmou que levaria os fiéis à ceia realizada no céu, no reino de meu Pai. Eu vou estar lá, irmãos. Você vai estar? Vocês precisam estar lá, irmãos. Precisamos estar lá, aonde Ele vai tomar novamente desse suco da vide conosco. Amém? Ali vai ser uma alegria tremenda, irmãos. Conclusão disso que nós aprendemos essa noite para participarmos da ceia. A ceia não é mero símbolo, é o coração de nossa caminhada cristã. Fala, a ceia não é mero símbolo. Mero símbolo é o símbolo do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, do Santos. Isso é mero símbolo. A ceia não. A ceia é o coração de nossa caminhada cristã. Amém, gente? Eu fico pensando como que um cristão consegue ficar sem tomar da ceia do Senhor, pastor Sérgio. A ceia é a vida. A ceia é onde nós renovamos a nossa aliança. Havia igrejas que só enchiam no dia de ceia, porque era a ceia do Senhor. Eu preciso participar da ceia. Agora hoje, mesmo no dia de ceia, as igrejas às vezes estão vazias. Vocês estão entendendo, irmãos?
não estamos tratando mais o sagrado como sagrado, não estamos tratando o especial mais como especial, estamos tratando o sagrado como profano, santo como profano, e estamos tratando o especial como comum. Não é algo comum, irmãos. Quando vamos participar desse memorial, temos que entender que Ele derramou o sangue dele ao meu e ao teu favor. Ele deu graça pelo próprio corpo dele, que iria ser martirizado naquela cruz horas depois, irmãos. A ceia é uma instituição de Cristo, a sua igreja, desde o Calvário até as nuvens. Vou repetir: a ceia é uma instituição de Cristo, a sua igreja. O que é uma instituição? É algo que é estabelecido. Nós somos uma instituição diante do Código Civil. Nosso estatuto está lá na parede, fixado, para os irmãos conhecerem o estatuto da igreja, conhecer seus direitos e deveres como membro dessa igreja. Está lá o estatuto. O estatuto fala que nós somos uma instituição religiosa. O que é uma instituição religiosa? Algo que foi estabelecido para realizar cultos religiosos. Amém? Dentro do Código Civil é isso. Aqui nós estamos falando do que Cristo instituiu. Ele estabeleceu a ceia à sua igreja, desde o Calvário até as nuvens. A ceia é um emblema profético. Fala, a ceia é um emblema profético. A volta de Jesus é profetizada na cerimônia mais sagrada da igreja. Amém? Jesus disse: fazei isto em memória de mim. E aí o apóstolo Paulo fala, reproduzindo as palavras do próprio Cristo: todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém, gente? Vocês entenderam a importância de se assentar à mesa do Senhor? Não podemos nos assentar à mesa do Senhor e se assentar na mesa dos demônios. Ou seja, não podemos comer da mesa de Deus e participarmos da mesa do diabo. Isso é falta de discernir o corpo. Amém? Ceia representa a vida de Deus em nós. Nós não cantamos aqui? Eu tenho a vida de Deus. Eu temo que a gente canta muita coisa, às vezes como tagarela. A minha esposa uma vez falou assim: você não gosta, não sei se foi mais ou menos esse termo assim, mas o que eu entendi foi isso. Às vezes talvez não seja isso que ela quis dizer, mas foi isso que eu entendi, né? Que eu não gostava de louvor. Na realidade eu escuto muito pouco louvores, irmãos. Na realidade eu escuto muito pouco música, né? Não que eu não goste de música, eu gosto de música, mas eu temo que a igreja está cantando muita coisa mentirosa para Deus. E para mim não compactuar com a mentira que cantam, às vezes eu prefiro não cantar, prefiro viver. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Não que não precisa ter louvor na igreja, não é isso que eu estou falando, não. Mas às vezes a gente pensa que a gente canta as coisas como tagarela, viu, pastor Edmilson? Tenho a vida de Deus em mim, e de repente estou deixando a morte do diabo entrar no meu coração, através do pecado que o mundo, o Egito, o faraó, que é o príncipe desse mundo, tem para oferecer. Vocês estão entendendo a paráfrase e a comparação que eu estou fazendo com os irmãos? Precisamos discernir esse corpo, irmãos, que senão a gente vai adoecer. Tem igrejas que adoeceram e até morreram, deixaram de existir.
porque não discerniram o corpo de Cristo. Não discerniram. Vamos participar da ceia do Senhor, irmãos? Vamos participar? Só que o apóstolo também disse algo, viu? Ele falou assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim o quê? Coma. Não faça desse momento um momento punitivo na sua vida. O que é isso? Tem pessoas que não participam da ceia porque falam assim: eu cometi um pecado hoje, eu briguei com a minha esposa, eu chateei o meu filho, chateei minha esposa, eles me chatearam, ou briguei com o meu chefe, ou falei uma bobagem, sabe? Diversas coisas podem ter acontecido no seu dia e na sua vida acontecendo, e você fala assim: eu não sou digno de participar do corpo. E aí, como um ato punitivo, para se penitenciar, para se punir, fala: eu não vou tomar da ceia. Errado. Julgamento errado. O apóstolo Paulo diz na sua carta: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim o que? Coma. Ele não diz que não é para não comer. Então você, nesse momento, você faz uma autoanálise. Você faz uma introspecção da sua vida. Pede perdão para Deus. Ele te perdoa. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado, viu, irmãos? O sangue de Jesus ainda tem poder, viu, irmãos? Ele te perdoa. E aí você participa. Amém? Não faça desse momento um momento punitivo para a sua vida. É um momento de alegria, é a festa, é a celebração. Ele instituiu isso, ele deixou isso para a igreja, né? E um dia nós vamos estar celebrando isso, essa ceia lá com ele agora. Agora, não mais aqui na terra, mas lá com ele agora, numa posição de noiva do Cordeiro. Nós vamos participar das bodas do Cordeiro, o casamento dele. O Cordeiro vai casar, irmãos. Não estava sabendo, eu não recebi o convite. Eu estou te convidando a participar das bodas do Cordeiro, irmãos. Estou te convidando hoje, né? Aceite o convite para participar das bodas do Cordeiro, entregando a sua vida a Cristo e vivendo nos princípios da sua palavra. E um dia você vai juntamente comigo, juntamente com os santos do mundo inteiro, celebrar lá com ele nos céus, como ele prometeu, a ceia novamente com ele, agora como a noiva desse Cordeiro, sem mácula, sem ruga, nosso amado Jesus. Amém? Quero chamar o pastor Edmilson e o pastor Sérgio aqui à frente. Aqueles que vão louvar e vão fazer a parte, eu creio, musical, já vão se preparando aí, que nós vamos fazer a ceia. E após a ceia, as crianças vão ter uma participação nesse culto. Aleluia. Amém. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Estava ocorrendo a ceia lá no dia da Páscoa. Eles estavam comendo a Páscoa naturalmente. Jesus com seus discípulos estavam comendo a Páscoa naturalmente, com vários cálices na mesa, né? Vários pedaços de pães estavam sobre a mesa. Mas interessante, irmãos, em determinado momento existia a tradição até do afikoman, era um pedaço de pão que era escondido. Só que Jesus, quando ele pega o pão, o pedaço de pão que seria a representação do corpo dele, que ia ser moído horas depois na cruz, ele não fala: este é o meu corpo. Não sei se vocês perceberam na leitura, ele fala: isto é o meu corpo. Quando você fala alguma coisa, você está mostrando, não é?
Ó, este aqui, ou esse, é uma forma de demonstrar. Mas quando você falar isto, você está declarando, Ele pegou um pedaço de pão em determinado momento da ceia. Eles comeram vários pedaços de pão. Judas, ele não participou do pão da ceia do Senhor. Ele comeu outro pão. Diz lá que o diabo entrou nele através do pão. Lembra das escrituras que falam? Judas tendo comido o pão, o diabo entrou nele. Não foi o pão desse momento da ceia, vocês estão entendendo? Da Páscoa. Foi o pão anterior à instituição da ceia. Quando Jesus pegou, isto é o meu corpo, Judas já não estava mais lá. Judas já tinha saído para cumprir o propósito ao qual ele tinha o desígnio no coração. Vocês estão entendendo? Isto é o meu corpo, ele disse, que é partido por vós. Ele disse, comei em memória de mim. Interessante, irmãos, que a tradição diz que haviam 4 cálices sobre a mesa. 4. 3 cálices estava com a boca para cima, com o vinho sobre esses cálices. Era o cálice de Abraão, de Isaac e de Jacó. Durante toda a ceia, Jesus passava para eles esses cálices. Vocês estão entendendo? Eles iam tomando. Tomaram do cálice de Abraão, do cálice de Isaac e do cálice de Jacó. Os patriarcas representados na mesa da ceia, eles tomaram desse cálice. Mas havia um cálice que ele é colocado em toda a ceia judaica de boca para baixo. E a tradição judaica fala até hoje que esse cálice só o Messias poderia levantar. Esse cálice era o cálice de Elias, o cálice da salvação. E depois que eles cearam o pão, Jesus então já tinha tomado o cálice de Abraão, de Isaac e de Jacó com eles. Mas naquele momento, Jesus desejou muito comer a Páscoa com seus discípulos. Ele disse: desejei muito comer essa Páscoa com vocês, porque ele tinha uma revelação a fazer. E nesse momento então ele pega o cálice de Elias, desemboca o cálice de Elias, coloca o vinho e fala: este cálice, o que ele estava dizendo ser naquela hora? O Messias, o Cristo. Este cálice é o cálice da nova aliança em meu sangue. Os discípulos, quando viram ele erguer o cálice da salvação, falaram: ele é o Messias. Até hoje nas ceias judaicas está lá o copo, o cálice de Abraão, de Isaac e de Jacó, servidos na mesa para tomarem, mas do Elias fica de cabeça para baixo, que eles estão esperando o Messias. E aí acaba a ceia, eles falam: passou-se mais um ano e o Messias não veio, até o ano que vem em Jerusalém. É assim que eles terminam a ceia deles. Não, 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 para nós, igreja. Passou-se o ano, passou-se o mês passado nós fizemos, estamos no outro mês, e o cálice de Elias já foi levantado, irmãos. Até o mês que vem aqui, para celebrar a vida de novo, renovando essa aliança. Vocês entenderam? Eu vou pedir que o pastor Edmilson ore pelo pão, e vou pedir que o pastor Sérgio ore pelo suco de uva. Santo Deus e Pai, queremos celebrar este momento, Senhor, com alegria e gratidão, ó Deus, em nossos corações, e que a nossa alma esteja rejubilante perante a Tua face nesta hora. Todavia, Senhor, nós queremos dar-te a Ti a graça e reconhecer, ó Deus, o senhorio
da pessoa de Cristo, nosso Salvador e Redentor. Por isso, ó Deus, que eu elevo juntamente com esses amados que aqui estão, Senhor, a nossa gratidão, dando graças a Ti, Senhor, por este pão que representa o sangue do Cordeiro que foi moído pelos nossos pecados naquela cruz. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos dizer hoje, há 2000 anos depois, que valeu a pena, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Consagramos esse elemento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos, porque naquela cruz tu derramaste o teu sangue, Senhor, para purificar os nossos pecados, ó Pai. E neste momento, Senhor amado, nós fazemos lembrar desse sacrifício junto com a tua igreja, para, Senhor amado, celebrarmos nesta noite a tua presença aqui viva entre nós, ó Pai. Senhor, queremos, ó Pai amado, te agradecer, Senhor, porque pelo teu sangue ali na cruz fomos resgatados, ó Pai, e estamos nesta noite aqui, aleluia, Pai, glorificando, exaltando e bendizendo o teu nome, Pai. Que essa nova aliança, Senhor amado, seja restabelecida com cada vida, Senhor. Que teu Espírito Santo, Pai amado, que está aqui, Pai celestial, possa dar a cada um, Senhor amado, o compromisso de te buscar a cada dia, Senhor, e que teu sangue se purifica de todo o pecado, em nome de Jesus, ó Pai, é que nós te agradecemos, aleluia. Os irmãos vão estar passando, entregando os elementos, enquanto o nosso irmão Américo vai estar ministrando um hino a Deus, amém? Amém, Senhor. Glórias a Ti, Pai. Bom estarmos aqui, Pai, e termos a Ti como o maior amigo, Pai. Oh, Senhor, oh, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do teu amor, a paz, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza e o poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor.
soberano. Oh, Senhor, tu é grande, Pai. Anjos cantando, Anjos cantando, homens louvando a ti, Senhor. Deus é unido com seu povo. Cristo, Filho, ó vem, ó Maranata, ora vem, Senhor, ó vem, ora vem, Senhor, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero. Esperamos em ti, Senhor. A tua volta, vem, Senhor. O grande dia em que tu virás, então subiremos. Contigo estaremos para todos sempre. Aleluia. Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ora vem, Senhor, Ó vem, ora vem, Senhor, ó vem, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Irmãos, está escrito: é que eu vos entreguei, disse o apóstolo Paulo, aquilo que do Senhor eu recebi. É que na noite em que o nosso Senhor foi traído, Ele tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu, dizendo: isto é o meu corpo, que é partido por vós. Comei e bebei todos vós, porque todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Comamos então, irmãos, em memória do Senhor. Aleluia. Receba saúde, receba vida no teu corpo. Está escrito, Jesus disse: o meu corpo é a verdadeira comida e o meu sangue a verdadeira bebida. Coma desse corpo, coma desse pão e receba saúde. Esse corpo foi moído pelas nossas transgressões e ferido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Oh, aleluia. Receba saúde no seu corpo. Aleluia. Está escrito também: semelhantemente, após haver ceado, Ele tomou o cálice e disse:
Este cálice é o cálice da nova aliança em meu sangue. Bebei em memória de mim, disse o Senhor. Está escrito também, irmãos, que se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Receba a purificação de todos os seus pecados e beba desse cálice que representa a nova aliança. Nós estamos numa aliança da graça, uma aliança com Cristo. Bebamos em memória do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vocês vão louvar? Vamos nos colocar em pé, irmãos. Nós vamos louvar. Está escrito que após eles haver ceado, eles cantaram um hino. Nós lemos lá, vocês viram? Eles cantaram um hino e foram para o Monte das Oliveiras. Nós vamos cantar o hino, nós não vamos para o Monte das Oliveiras. Muitos vão sair daqui e vão para o Monte da Coberta, não tem problema. Mas nós vamos cantar um hino e depois nós vamos ver a apresentação das crianças e vamos para a nossa casa, amém? Mas veja só, eu não sei que hino que eles cantaram, provavelmente foi um Salmos, né? Mas nós vamos cantar esse em louvor a Deus, né? Pela obra redentora de Cristo naquela cruz.